Por que a atorvastatina dá dor nas pernas? Essa é uma dúvida muito frequente. Eu vejo muita gente, inclusive, reclamando aqui nos comentários dos meus vídeos aqui do canal do YouTube sobre essa questão das dores nas pernas que acontece nos pacientes que utilizam a atorvastatina. E eu vou falar exatamente sobre isso hoje. Mas antes eu quero saber de você. Escreve aqui nos comentários se você utiliza a atorvastatina e se você tem dores nas pernas e o que é que você faz para melhorar. Escreve aqui que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Se você acompanha meus vídeos aqui no meu canal do YouTube, você sabe que eu também tenho a dislipidemia, que é a doença das alterações do colesterol. E no meu caso, é familiar. A minha mãe tem, as irmãs da minha mãe também têm, meu avô também tinha. Então, eu não tenho muita alternativa. Eu já emagreci, como eu falei para você, 23 quilos e mesmo assim o meu colesterol continua bem elevado. Eu, inclusive, parei de utilizar a minha medicação depois que eu emagreci para testar e o meu LDL, que é o colesterol ruim, ficou a mais de 180. Então, eu que não sou bobo, resolvi retornar e hoje eu utilizo uma medicação para o colesterol. Não é a atorvastatina, é uma outra, irmã dela, mas o que é importante é que você saiba que se você tem as alterações do colesterol, existem duas possibilidades. Ou você tem as questões familiares que são genéticas relacionadas ao colesterol, como é o meu caso, e isso não tem muito o que fazer, você vai precisar utilizar a medicação, ou você talvez tenha pequenas alterações no colesterol, aquele colesterol que é só um pouco alterado, e que se você emagrecer e você mudar o seu estilo de vida, praticar atividade física e se alimentar melhor, e obviamente isso junto com o emagrecimento e o ganho de massa muscular, pode ser que você normalize o seu colesterol e você não precise de medicações. A maioria das pessoas, por incrível que pareça, se enquadram nesse segundo perfil. São pessoas que têm sobrepeso e obesidade e que têm alterações de colesterol por conta disso, numericamente falando. Mas existe uma minoria, como eu, que são as pessoas que realmente necessitam de medicamento para o colesterol e essas pessoas precisam tomar, porque se não tomar, o preço que será pago é muito alto. As alterações de colesterol, que corresponde à dislipidemia, a doença do colesterol, pode provocar, além de infarto, AVC, isquemia mesentérica, isquemia crítica de membros inferiores, outras alterações que são mais insidiosas, que são mais lentas, como por exemplo a demência. Foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe, ela tem a doença de Alzheimer e hoje a gente já sabe que existe uma relação entre a demência do Alzheimer, que corresponde a 70% das pessoas que têm as alterações cognitivas, a perda de lucidez, e que tem relação também com a questão do colesterol e outros fatores de risco vasculares, como a hipertensão e o diabetes. E esse foi justamente o caso da minha mãe. Ela, quando era lúcida, ela não cuidava bem do colesterol e nem da pressão arterial e acabou desenvolvendo. Mas eu tenho tias que são irmãs da minha mãe e que tiveram AVC, que tiveram infarto. A minha mãe também já teve um AVC, não teve sequelas do AVC, mas a gente documentou já um AVC há cerca de 7 anos atrás. Então eu tenho no meu histórico familiar algo que é muito mais do que um aviso, que se eu não cuidar do meu colesterol, a chapa vai esquentar para o meu lado. Então precisa tomar. Acontece que existem pessoas que tomam a medicação do colesterol, como a atorvastatina, por exemplo, e apresentam efeitos colaterais. E aí vem aquele dilema: se não tomar, pode enfrentar um futuro muito duro, com doenças. E se tomar, vai enfrentar um presente de dores. Então, dores ninguém merece. Como é que é isso? Porque as pessoas que têm, ou melhor, algumas pessoas que utilizam a atorvastatina,
tem dores nas pernas e como você pode fazer para amenizar essa situação. É exatamente isso que eu vou te explicar agora. Está vendo como o conteúdo desse vídeo é importante? Por isso você tem que repassar para as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares. Passa adiante, compartilha aí nos seus grupos. E agora, pega aí um lápis e um papel para anotar, porque eu vou te explicar exatamente essas questões relacionadas a dores nas pernas e o uso da atorvastatina. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você tem alterações de colesterol, você precisa saber que o controle do seu colesterol depende do risco cardiovascular. Ou seja, quanto mais você tem comorbidades, mais baixo tem que ficar o seu colesterol. Por exemplo, se você tem pressão alta e diabetes e é do sexo masculino, você vai ter que ter um LDL abaixo de 70. Por outro lado, se você é uma mulher jovem, magra, você precisa ter o LDL abaixo de 130. E para melhorar o seu risco cardiovascular, a medida mais eficaz é você emagrecer. Inclusive, já existe um estudo que demonstrou que o emagrecimento reduziu o risco cardiovascular dos pacientes de uma forma impressionante, reduzindo a taxa de infarto, AVC e morte cardiovascular nos pacientes de muito alto risco em 20%. Então, definitivamente, você precisa emagrecer e para emagrecer, você tem que entender que existe uma questão mental que precisa ser resolvida. E para te ajudar, eu gravei uma aula grátis especial. Você pode assistir clicando aqui no link na descrição desse vídeo. É sobre os instintos, as emoções do emagrecimento. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, mas vamos ao que interessa. As dores musculares são um efeito colateral já bem documentado das estatinas de um modo geral, incluindo a atorvastatina. As pessoas que utilizam medicações dessa classe com alguma frequência apresentam as dores musculares e as dores nas pernas. E isso já foi bastante estudado. Algumas pessoas, inclusive, apresentam quadros de lesão muscular e se observa alterações nos exames de sangue compatíveis com lesão aguda da musculatura, e isso pode inclusive levar a um quadro grave chamado rabdomiólise se a medicação não for descontinuada. Não significa que é para você parar de tomar a sua medicação, significa que é para você ter um acompanhamento médico, porque lembre, se você não tomar a atorvastatina e você precisa dela, o seu futuro vai ser muito duro, então você vai ter que tomar, ou você vai ter que encontrar alternativas com o seu médico. Existem medicações que têm menos efeitos colaterais, que são mais novas e que você pode utilizar. Essas dores nas pernas podem ter relação com alguns fatores que são consideráveis, como por exemplo a sarcopenia, que é a redução da quantidade, da carga muscular que uma pessoa tem. É comum, por exemplo, em pessoas idosas, em alguns obesos também, existe o obeso sarcopênico, que é aquela pessoa que tem bastante peso de gordura, mas com pouca massa muscular, e também nas mulheres sedentárias, que tem uma tendência de ter menos musculatura. Hoje em dia tem muita mulher que treina e tem muito mais músculo do que muitos homens, que a maioria dos homens, melhor dizendo. Mas existem as mulheres sedentárias e que têm uma carga muscular pequena. E quanto menos músculo você tem, menos você vai tolerar a atorvastatina. E aí o que fazer diante de uma situação como essas? Aumentar a massa muscular é a primeira alternativa e a alternativa mais benéfica, inclusive, é excelente para a saúde. Se você aumentar o tamanho dos seus músculos, você vai fazer isso na musculação, no pilates ou na calistenia. É um trabalho duro, de longo prazo, mas que vai trazer imensos benefícios para a sua saúde, para a sua qualidade de vida e principalmente para a sua longevidade. Outro ponto a se considerar também são interações medicamentosas. Existem alguns medicamentos que interferem com uma área que nós temos no nosso corpo a nível celular, chamada citocromo, e que pode interagir com outras medicações que são metabolizadas também por esse mesmo pedacinho lá de célula, vamos dizer assim, para vocês entenderem de uma forma bem simples, e que pode também levar a dores nas pernas, no caso da atorvastatina. Existe também a possibilidade de você trocar a atorvastatina por estatinas que não têm essa interação, como por exemplo a fluvastatina, a rosuvastatina e também a pitavastatina. Tem vários vídeos aqui sobre a rosuvastatina no meu canal do YouTube,
e é a principal estatina que nós temos hoje. Inclusive, é a estatina que eu utilizo. Uma alternativa bem interessante é você trocar a atorvastatina pela rosuvastatina. Inclusive, a rosuvastatina tem o dobro da potência da atorvastatina. Então, se você utiliza 20 mg de atorvastatina, você pode modificar para 10 mg de rosuvastatina e você vai ter a mesma potência com menos quantidade de medicação, e isso pode ser o suficiente para resolver as suas dores. Óbvio que você só vai fazer essa mudança falando com seu médico. Nada de mexer nas suas medicações sem conversar com seu médico antes. A pitavastatina é uma estatina mais nova e que costuma ter menos efeitos colaterais, e é a medicação que eu deixo por último para os pacientes que não toleram a rosuvastatina, até por conta também do custo, que é uma medicação mais cara. Então, em resumo, você precisa aumentar sua musculatura. Enquanto isso não é possível, considere a troca da estatina, mas pense muito antes de você ficar sem tomar a medicação. Converse com o seu médico, se esforce, veja se é possível você continuar. Obviamente que o seu médico tem que participar dessa decisão junto com você. Tente manter a medicação porque ela é muito importante. E olha, é importante também você saber que o controle do colesterol acontece por meio de metas que dependem do risco cardiovascular. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem hipertensão, diabetes, mais de 55 anos, então você é elevado risco cardiovascular. E aí você tem que ter o seu LDL abaixo de 70. E aí, se você emagrecer, ganhar musculatura, melhorar sua microcirculação, tem vários vídeos que eu explico esse mecanismo, você vai conseguir reverter, por exemplo, o diabetes, dependendo do seu caso. E aí, se você reverter o seu diabetes, você sai do elevado risco cardiovascular e vai para o moderado risco cardiovascular. E aí, a sua meta de LDL passa a ser 100. Então, você vai poder utilizar, por exemplo, uma quantidade menor de medicação, reduzir a dose. Então, tudo isso vai melhorando. Você aumentou sua musculatura, você emagreceu, você deixou de ser diabético, precisa de menos medicação, tolera melhor porque tem mais músculo. Então, sua vida entra em equilíbrio. Você mantém o benefício da medicação, que é inquestionável. Existem inúmeros estudos e consegue manter aí sem as dores nas pernas. Então, o caminho principal é o caminho de você fortalecer sua musculatura, perder peso, conversar com seu médico, a possibilidade também de trocar a medicação por outra da mesma classe, mas que tenha menos efeitos colaterais. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir, e se você está acima do peso e tem alterações de colesterol, você sabe, você precisa emagrecer. Então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.